Saudações a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para participar com vocês do 8º Seminário de Extensão Rural em Pernambuco. Parabéns pela iniciativa de realização do evento nesse ano tão difícil que estamos vivendo. Eu me solidarizo com todos aqueles que perderam parentes, amigos e colegas de trabalho para a Covid-19. Meu nome é Marcelo Miná Dias. Eu sou professor na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, leciono a disciplina de Extensão Rural, também outras disciplinas, e trabalho com pesquisa e extensão universitária na área de desenvolvimento rural e políticas públicas. Também tenho uma experiência de trabalho na gestão pública, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF, e no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. A minha contribuição para o debate aqui hoje no seminário tem como tema a Terra Pública em Risco, Desmonte, Resiliência e Alternativas. Recentemente, uma amiga professora compartilhou em um grupo de WhatsApp a foto deste cartaz do 3º Congresso da FASER, em 1991. E a sensação que tive foi a de que estamos hoje, 30 anos depois, ainda desafiados pelas mesmas questões. Evidente que, passados 30 anos, várias respostas foram oferecidas a estas perguntas. E me parece importante afirmar que não há respostas simples, consensuais ou definitivas. Problematizar a extensão rural é sempre algo atual. A crise parece ser permanente e o debate se renova, sempre alimentado pelos elementos conjunturais que nos animam a pensar a extensão rural a partir do nosso lugar de fala e de nossas referências, tanto teóricas quanto práticas. Eu falo da universidade e também da minha experiência com a extensão universitária, que me permitem colocar as teorias à prova e as práticas à reflexão crítica. Partindo deste lugar, gostaria de propor, nesta apresentação, uma reflexão sobre 3 tópicos principais, que apresento como questões para debatermos. A primeira questão, parafraseando o cartaz em tela, diz respeito ao significado da extensão rural na atual conjuntura. Quais novos desafios se apresentam à extensão rural como ação pública atualmente? Para pensar o para quê, penso ser válido perguntar quais concepções de mudança social ou desenvolvimento orientam ou deveriam orientar a ação extensionista. Para refletir sobre o para quem, imagino que tenhamos que nos perguntar quais sujeitos sociais devem ser mobilizados na tarefa de ressignificação da relevância da extensão rural pública. A primeira questão eu vou relacionar ao cenário de desmonte das políticas sociais, particularmente das políticas para a agricultura familiar e o desenvolvimento rural. A segunda e a terceira questões têm a ver com as possibilidades de resistência ao desmonte, de fortalecimento da resiliência e de construção de alternativas à contenção da destruição em curso, capitaneada pelo atual governo federal. Quero enfatizar que não pretendo oferecer respostas, e sim contribuir com elementos que possam ser relevantes para o nosso debate. Quando refletimos sobre os novos desafios à terra pública, temos que nos debruçar sobre as mudanças político-institucionais que ocorreram a partir de meados da década passada. Essas mudanças foram radicais e relacionadas à crise financeira internacional de 2007 e 2008. De um modo geral, a crise fortaleceu a narrativa liberal que argumenta sobre a inviabilidade do investimento público, ataca os direitos de cidadania e, consequentemente, a própria democracia. O golpe parlamentar, apoiado pelo Judiciário, Ministério Público e mídia, é o corolário desse movimento social reacionário. A partir de então, torna-se evidente a retração do investimento público em políticas sociais, reforçando desigualdades estruturais que são a marca de nosso país.
assistimos ao sistemático desmonte das políticas públicas e desenvolvimento rural. Este desmonte tem, no fim do MDA, em maio de 2016, um ato simbólico de negação da especificidade da questão rural e das agriculturas familiares. Para o grupo que chega ao poder pelo golpe de 2016 e pouco tempo depois, para aqueles que assumem o poder após a eleição de 2018, o desmonte das políticas para a agricultura familiar significou um ataque simbólico à noção e ao fato da heterogeneidade da agricultura brasileira. Atacar a diversidade de formas sociais de produção era e ainda é uma questão relevante à narrativa liberal conservadora. Neste sentido, a até então consagrada distinção entre agricultura patronal e agricultura familiar é colocada em xeque. Os dados do Censo Agropecuário 2006 revelaram que a agricultura patronal não era homogênea, mas composta em parte por estabelecimentos improdutivos e parte por estabelecimentos produtivos e inseridos em mercados dinâmicos. O autoproclamado agronegócio representava pouco mais de 807 mil estabelecimentos. A desconstrução simbólica das especificidades da agricultura familiar afirma que os estabelecimentos familiares inseridos em mercados dinâmicos são parte do agronegócio. Essa narrativa ficou bastante conhecida pelo discurso "O agro é pop, o agro é tudo". Para a Frente Nacional da Agropecuária, nome de fantasia da bancada ruralista e afiliados, no Brasil existiria apenas uma agricultura. Deste discurso, ficam de fora os agricultores familiares com frágil inserção em mercados. Estas duas categorias acumulam 1,1 milhão de estabelecimentos. E ficam de fora, principalmente, os 3,2 milhões de agricultores familiares que estão distantes dos mercados, deles nem participando, dedicando-se principalmente à produção para o autoconsumo e trocas locais. A narrativa do desmonte não os considera agricultores de verdade, entre aspas, e os lança à deriva, em uma conjuntura que ameaça sua principal fonte de renda, os direitos sociais que garantem as transferências públicas, aposentadorias e Bolsa Família, principalmente. Em síntese, o fim do MDA significou a desestruturação, ainda em curso, de um conjunto de políticas públicas que compreendia o rural para além da produção agrícola, compreendendo que os 4,3 milhões de agricultores familiares demandavam uma ação pública específica. Este contexto gera novos desafios à terra pública. Vamos considerar que a narrativa dominante sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira tem a agricultura empresarial como modelo de organização de sistemas socioprodutivos e de inserção em mercados. Tecnologias e mercados representam a essência do modelo que significou, desde os anos 1960, o símbolo da modernidade da agricultura como produção industrial e empresarial, especializada, centrada na função agrícola, entendendo o rural como lugar exclusivo de produção e direcionada a mercados distantes do local onde se produz. Importante ressaltar que, neste caso, a extensão rural tem um significado de assistência técnica, que deve, obviamente, enfatizar o agrícola. No entanto, como é possível visualizar na ilustração, o extensionista é chamado a atuar no assessoramento e consultoria gerencial. No atual cenário conservador, este modelo remete à transferência de tecnologia, difusionismo e predominância de um tipo de assistência técnica que também vai se envolver com o treinamento ou disciplinarização dos empregados rurais. Com o desmonte da diversidade de políticas públicas para a agricultura familiar, seria esta a opção preferencial ou única da terra pública? Em outros termos, no contexto de desmonte simbólico e financeiro das políticas sociais,
A ATER Pública tem uma missão a cumprir neste revival do difusionismo e adesão à transição para o agronegócio como única opção? As agriculturas familiares se tornaram, a partir da criação do PRONAF nos anos 1990, um foco importante da ação pública. Mas foi nos anos 2000, com a criação de um rol diversificado de políticas públicas, que a agricultura familiar adentrou a agenda política com força. As políticas públicas direcionadas aos sistemas socioprodutivos familiares buscaram, com relativo sucesso, superar o domínio da concepção setorial, buscando respostas para a multifuncionalidade da agricultura, a pluriatividade, a diversidade produtiva e as relações interdependentes entre o urbano e o rural. Vamos considerar que a diversidade de estratégias econômicas, de estilos de agricultura e de meios de vida desafiaram a extensão rural a adentrar a complexidade das intervenções que tradicionalmente vinculavam-se ao agrícola e aos seus componentes técnicos. Importante destacar a ambiguidade das alternativas para o desenvolvimento destas agriculturas presentes nas políticas públicas. Por um lado, a forte dependência aos princípios da modernização agrícola tornou a intervenção pública principalmente voltada à integração da agricultura familiar ao assim chamado agronegócio. Por outro lado, a transição para a agroecologia ou para agriculturas sustentáveis foi apoiada, em menor proporção, como alternativa ao modelo agroexportador. Este conflito de interesses e de valores revelou uma proposta de desenvolvimento rural ambígua, com desdobramento no enfraquecimento da orientação para a ação pública formulada pelas políticas contraditórias, com fraca coordenação e fraca complementariedade. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATE, representou, no início dos anos 2000, o suporte a uma concepção de extensão rural que buscou superar o enfoque setorial ou agrícola, ou o domínio da dimensão técnica, buscando afirmar as bases de uma concepção multidimensional da ação extensionista. Na teoria, a PNATE buscava superar o difusionismo, posicionando a assistência técnica como uma das diversas modalidades da ação extensionista. Buscava-se afirmar uma concepção de extensão rural que objetivava dar conta da complexidade de necessidades e demandas das agriculturas familiares e da diversidade de ruralidades, lugares de vida e de produção. Estamos falando de uma concepção de extensão rural que seja capaz de intervir e de interagir de forma dialógica com sujeitos sociais que conduzem sistemas socioprodutivos muito particulares e contextualizados. O conjunto de experiências e experimentações que se construiu a partir dos princípios da PNATE tem o potencial de representar alternativas de reposicionamento da ATER pública diante do movimento de desmonte e reafirmação do difusionismo? A experimentação e o aprendizado acumulados representam uma renovação das formas ou modalidades da ação extensionista? Pensar em resistência e construir a resiliência ao desmonte, a meu ver, significa questionar, em nossas organizações e práticas de extensão, o significado deste conjunto diverso, disperso, pouco sistematizado de experiências com a TER, direcionado a agriculturas familiares, que buscou se aproximar da utopia anunciada na PNATER 2004. Quer dizer, até que ponto aquela energia transformadora da ATER difusionista e conformada se enraizou em práticas e nas organizações de ATER, com seus planejamentos estratégicos que tendem ao pragmatismo dos resultados quantitativos. Quando retomamos aquela segunda pergunta que mencionei no início dessa apresentação,
somos instigados a respondê-la, no atual cenário de desmonte, fazendo referência ao que aprendemos e conquistamos no período em que a terra pública foi valorizada e ressignificada na política pública. No cenário atual, qual é a força e a potência dessa concepção de extensão rural, participativa, dialógica e emancipatória, diante da narrativa que argumenta sobre sua ineficácia? Temos uma narrativa contra-hegemônica ou apenas um conjunto fragmentado de experiências pontuais e localizadas, sem força para mobilizar uma reação ao desmonte? É importante ressaltar que as políticas públicas são, inicialmente, esforços teóricos empreendidos para orientar a ação do Estado. São uma referência à prática. Neste sentido, são dinâmicas e demandam acordos ou pactos continuamente definidos e redefinidos para que alcancem os resultados esperados. O desmonte também significa uma mudança da política pública. Ele pode representar uma sinalização de que a alternativa formulada na política já não possui suporte no ambiente político. Compreendo a Pinaté como uma política contra-hegemônica, portadora de uma visão sobre o desenvolvimento e sobre a extensão rural que propôs uma mudança radical, no sentido de representar um movimento de repensar e de ressignificar que tem um lastro histórico em diversas experiências com agricultura alternativa, tecnologias apropriadas, agriculturas sustentáveis, agroecologia, comunicação dialógica, educação transformadora, emancipação política, dentre outras referências. O desmonte da Pinaté tem seu marco inicial na Lei de Ater de 2010, que na leitura do professor Francisco Caporal, em um artigo publicado em 2011, representou a exclusão da agroecologia da política e conferia protagonismo às chamadas públicas para a prestação de serviços de Ater, como principal instrumento para a implementação da Pinater. As chamadas públicas, a contratação de serviços de Ater por entidades privadas e, principalmente, a burocratização dos processos de interação com os beneficiários da ação pública foi interpretada como contradição aos princípios educativos e participativos, necessários à construção de processos de mudança em direção a agriculturas sustentáveis. Nessa mesma linha, o estudo publicado por mim, pela professora Vivian Diesel e pelo professor Pedro Neumann, da Federal de Santa Maria, em 2015, destacou a perda de sustentação política da proposta da Pinater, que teria sido vencida, na Lei de Ater, por uma visão instrumental da extensão rural. Sua missão seria a de um instrumento para a implementação do pacote de políticas públicas do MDA, e não necessariamente para a transição agroecológica ou para a afirmação do caráter multifuncional da extensão rural na realização de outros modelos de desenvolvimento. Em um artigo publicado na Revista de Educação Agrícola e Extensão, em 2016, eu e a professora Vivian Diesel aprofundamos a análise do processo de implementação da Pinater, destacando as dificuldades de realização de uma proposta contra-hegemônica para a terra pública. Para finalizar minha contribuição ao debate, gostaria de falar sobre outra ação de desmonte da Pinater, que é o projeto de lei de autoria do deputado federal Zé Silva, por Minas Gerais, filiado ao Partido Solidariedade. Trata-se de uma proposta em tramitação desde agosto desse ano e pretende atualizar a institucionalidade da terra pública diante das mudanças ocorridas a partir de 2016. É bom lembrar que a Lei de Ater, de 2010, fazia referência a toda a estrutura do MDA. Esta atualização chama a atenção pela exclusão de vários termos que constam da Lei de Ater. Estas exclusões demonstram, de modo evidente, o posicionamento político e ideológico e aquilo que se busca modificar em termos práticos, mas também simbólicos. Por outro lado, temos um rol de termos que não constavam da lei.
Novamente, várias pistas sobre o que se pretende. A proposta mantém o formato de chamadas públicas, mas são acrescidos os termos de parceria com cooperativas participantes do Sistema Nacional de Cooperativismo e também com organizações do Sistema S. A agricultura familiar é citada apenas no cabeçalho do projeto de lei, assim como o termo reforma agrária. No corpo da proposta, chama a atenção a referência à expressão Conjunto dos Estabelecimentos Rurais do Brasil. Na proposta, a Anatel ganha destaque como contratante dos serviços públicos. Na justificativa apresentada ao projeto de lei, chama a atenção, conforme destacado, a importância conferida à agricultura 4.0 e a urgência de demonstração de resultados das políticas públicas. Ambos apontam para o fortalecimento do difusionismo em suas diversas modalidades. Chama a atenção também o elemento conjuntural da crise fiscal e limitação da capacidade de investimento público, quando o deputado destaca a, entre aspas, redução dos orçamentos. Também se destaca a referência à potencialização ou ampliação do alcance dos serviços existentes, uma referência ao dado do Censo Agropecuário 2017, que aponta o limitado acesso dos agricultores à orientação técnica, 20,1%. Acredito que esta proposta e sua justificativa são bastante representativas do momento que vivemos. A prevalência política de atores, ideias e interesses que apontam para a corrosão sistemática da capacidade de ação pública para a reprodução da heterogeneidade e diversidade das agriculturas familiares. Há um desmonte simbólico aliado a um desmonte orçamentário, conforme demonstrado no gráfico em tela. A tendência de desmantelamento das políticas públicas para a agricultura familiar recrudesceu em 2019 e 2020, no corrente ano, agravada pelo contexto da pandemia. O cenário adiante não é nada otimista. A terceira pergunta, feita no início desta apresentação, remete à defesa do serviço público e sua importância, mas essencialmente aos sujeitos sociais que conferem ou podem conferir significado e relevância à extensão rural, conforme idealizada pela Pinater. Esta questão está relacionada, obviamente, com uma ação coletiva em defesa de determinadas concepções e práticas. Os sujeitos sociais que participaram da formulação da Pinater se orgulham em destacar esse caráter coletivo do conteúdo ali enunciado. Então, me parece importante escutar o que os extensionistas têm a responder sobre o significado da ATER pública hoje, diante do cenário de desmonte que a atinge em cheio, como serviço público que se justifica pelo seu papel e suas funções junto às agriculturas familiares. A ciência política aponta que, diante do desmantelamento de uma política pública, os agentes que estão envolvidos por suas ações podem ter reações muito distintas. Os autores elencam três principais: a resignação, a resistência e a intervenção política. Estas reações podem conduzir à reversão do desmonte ou, ao contrário, à extinção da política pública. A resignação é a atitude de adaptação passiva ou ativa à nova realidade da política pública. Implica adequação às novas regras do jogo, diálogo com os agentes do desmonte, preservar ou instituir uma zona de conforto na nova realidade e abandonar antigos parceiros de causa. A resistência é o comportamento que torna pública a insatisfação, o desconforto, a revolta. Implica denúncia, contestação, enfrentamento, defesa pública da causa, publicização de evidências de adequação ou sucesso da política, busca ativa de alternativas às restrições impostas,
mudança de interlocutores. Por fim, a intervenção política requer a constituição ou fortalecimento de redes de comunicação, mobilização de alianças e parcerias, a desconstrução do desmonte simbólico, com afirmação pública de contradiscursos, a reconstrução da coalizão de apoio enfraquecida pelo desmonte e significa, principalmente, readentrar a agenda pública, onde são tomadas decisões sobre a política pública. Evidente que estes comportamentos e instrumentos políticos dependem do jogo de forças no campo político e da própria conjuntura dinâmica dos regimes democráticos. No entanto, estes elementos nos parecem importantes para compreender as reações, para conviver e enfrentar o cenário de devastação que assistimos atualmente. Espero ter trazido contribuições ao debate e agradeço ao convite e a oportunidade de compartilhar com vocês estas ideias.